Olá, querido, tudo bem? Família do Evangelho Eterno. Eu quero chamar a atenção para você em uma coisa aqui, ó. Preste muita atenção no que eu vou ler para você. Você diz que é crente, você diz que é cristão, mas você não está preocupado com o que aconteceu ali no Concílio de Nicéia, não é? E eu vou te falar uma coisa, que foi no Concílio de Nicéia que eles escolheram os livros que deveriam fazer parte da Bíblia. Você não sabia disso? Aí você pergunta: Ah, Alberto, fale um pouco então sobre esse concílio de Nicéia para que eu possa ficar entendendo. Eu vou ler para você uma matéria. Preste muita atenção. O concílio de Nicéia, ele foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Ele ocorreu, ele ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 depois de Cristo, na cidade de Niceia, na Bitínia, atual cidade Iznik, Turquia, província de Anatólia, na Ásia Menor, localizado próxima a Constantinopla. Preste atenção nesses detalhes, querido. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a igreja. Preste bem atenção, querido, que isso aqui não é falácia, não. As principais causas as principais causas que foi tratado e até aprovado no Concílio de Nicéia. Devido à grande liberdade religiosa possibilitada pelo fim das perseguições aos cristãos, a fé cristã cresceu e se propagou desordenadamente. Nesse conceito, nesse contexto, Caio Flávio Valério Constâncio, que viveu entre 250 e 306, o imperador romano que governava tanto o Oriente como o Ocidente, acabou adotando o arianismo, uma crença herética, como sua religião pessoal. Segundo esta tese, Jesus Cristo Salvador, ele estaria subordinado ao Pai, de acordo com essa tese, uma vez que era apenas mais uma criação e que acabava por questionar a figura de Cristo enquanto divindade. Por sua vez, esta vertente cristã criada por Ário, 256 a 336, da Igreja de Alexandria, em 318, estava em desacordo com o próprio bispo Alexandre de Alexandria. Como os adeptos de Ário possuíam influência junto ao imperador Constantino, que era filho de Constâncio, com destaque para Eusébio de Nicomédia e principalmente o historiador e bispo Eusébio de Cesareia, 265 a 339. Esta disputa ela foi se agravando ao ponto de tornar-se motivo para uma divisão da igreja. Assim, o bispo, não é, Alexandre de Alexandria e seu diácono Atanásio repudiaram suas teses e afirmaram a divindade de Cristo. Além disso, a data em que se deveria comemorar a Páscoa, que era outro motivo de discórdia, também foi definida neste concílio, sendo escolhido o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera para a celebração. Mas vale ressaltar, meus queridos, que o imperador Flávio Valérios Constantinos, 285 a 337 d.C., ao conclamar o concílio, buscava unir seu império romano pela via religiosa, sobretudo depois de sua vitória sobre Licínio
entre 250 a 325 e em 324. Principais características. O Concílio de Nicéia foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial naquela cidade, onde foram oferecidas aos bispos hospedagem e passagem segura pela escolta imperial. Interessado, o imperador Constantino de fato realizou o concílio, contudo, não participou das formulações de fé do Credo de Nicéia. Compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigido pelo bispo Ósio de Córdoba, 257 a 359, para definir a natureza de Cristo diante do arianismo. Estes clérigos vieram de toda a cristandade, incluindo Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com predomínio aos bispos do Oriente. Como resultado desse concílio, o concílio de Nicéia, não é? Como resultado, o que aconteceu? Foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado e que a redenção, entre aspas, pregada pelo diácono Atanásio seria a base constituinte do que o convencionou como o Credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo, o que foi corroborado no Concílio de Constantinopla de 381. Em suma, preste atenção, em suma, o Credo de Nicéia, ou Credo Niceno, estabeleceu 20 cânones que discutem, dentre outros, a questão ariana, a data de celebração da Páscoa e o batismo de herético. Agora, você que diz ser cristão, mas não sabe o que foi o Concílio de Nicéia, será que o que você fala, o que você prega e até mesmo aquilo que você ensina na sua denominação, será que você está ciente de que a Bíblia ela só tem 66 livros porque foi considerado assim no Concílio de Nicéia? E este concílio foi feito uma reunião para que eles, esses bispos, esses presbíteros, esses diáconos, escolhessem quais seriam os livros que entrariam ou não no cânone sagrado. Aí eu pergunto a você, quem que definiu ou quem que ordenou realmente que os livros apócrifos não tinham inspiração divina para entrar no cânone sagrado? Porque os historiadores, quando falam sobre isso, eles também perguntam isso. Qual foi a divindade? Quem mandou? Quem deu ordem para tirar ou para não reconhecer os livros apócrifos como livros que deveriam estar na Bíblia? E os que estão na Bíblia, 66 livros, quem que garantiu a eles que esses livros tinham inspiração? E nós sabemos, eu e você, que não somos nenhum tolo, sabemos que muitos deles que estão aqui no cânone sagrado foram mexidos, foram adulterados para mais ou para menos. Então por que os outros livros, que foi tão mencionado, principalmente o livro de Enoque, foi tão mencionado, não é? Outros livros no Velho Testamento principalmente foram mencionados, e por que não estão aqui? E personagens importantes que mencionaram esses livros. Então, querido, para você que
Fala assim, ah, eu não preciso conhecer, eu não preciso saber de nada disso que você falou para que eu possa ser um cristão. Concordo com você, concordo com você. Mas fica a pergunta, você diz que conhece a Bíblia, você diz que conhece tudo, você diz que conhece as doutrinas, os costumes, mas você não quer saber se realmente o que você fala, o que você ensina, se realmente é uma verdade ou se é uma montagem que fizeram para que as pessoas continuem presos a uma religião, a uma denominação ou a um credo. Será que não precisamos cada dia mais buscar conhecimento para que também com o conhecimento a gente obtenha entendimento? Eu concordo com você quando você fala que você não precisa estudar a Bíblia, que você não precisa de nada disso. O que eu não concordo é com você discordar daqueles que estudam, que buscam conhecimento, para que outras pessoas também tenham acesso a esse entendimento. Alguma vez para você já falaram sobre o Evangelho Eterno? Talvez você vai dizer não. Aí eu te pergunto, o Evangelho Eterno é bíblico? Se você responder não, você está errado, porque é bíblico. Mas aí se você fala, e o que está escrito a respeito do Evangelho Eterno? Aí eu te respondo com toda clareza. O Evangelho Eterno é o reino de Deus estabelecido em nós. O reino de Deus, tudo apontava para que quando o Evangelho Eterno fosse inaugurado sobre a terra, não haveria necessidade de nenhum líder religioso humano. Por quê? Porque quando o Evangelho Eterno fosse inaugurado, Apocalipse 14:6, era para que eu e você vivesse o Evangelho Eterno. Mas viver o Evangelho Eterno não é aproveitar da sua fraqueza. Viver o Evangelho Eterno não é pregar o dízimo para que você me sustente. Viver o Evangelho Eterno não é me obrigar a frequentar uma denominação, senão eu não sou salvo ou senão eu vou para o inferno. Viver o Evangelho Eterno não é depender de religião. Viver o Evangelho Eterno não é depender de denominação. Viver o Evangelho Eterno é você viver livre para Deus e saber que Ele está aqui e aqui, no coração e na mente, do jeito que fala o livro de Hebreus capítulo 8 e também o capítulo 10. O Evangelho Eterno, querido, por que o nome eterno? O Evangelho Eterno não é um lugar, é um estado. Muita gente pensa assim, que o plano de Deus estabelecido no homem, ali em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, lá no primeiro século, eles já tinham alcançado o Monte Sião, que é uma figura de linguagem para um estágio espiritual, a Jerusalém celeste, aos muitos milhares de anjos e a igreja do Deus vivo, que não tem nada a ver com as denominações que você vê hoje. Aquilo ali não era um lugar, era um estado. Aquilo ali é uma condição. Eles já tinham alcançado lá no primeiro século. Imagine eu e você, 2000 anos depois da cruz. Aí quando você diz que você realmente precisa de uma religião, precisa de uma denominação para te apontar o caminho do céu, eu te digo então, você não tem o Deus Criador na sua vida. Porque se Ele está em você,
se Ele está em mim, qual a necessidade então de alguém querer me apontar o caminho para o Criador, para o nosso Eterno? Então, a minha pergunta é essa. Você diz que é um cristão verdadeiro, mas muitas vezes você não analisa os fatos. Então é preciso conhecer a história para que você se liberte realmente desse sistema que nos enganou durante muito tempo. Haja vista essa confusão de doutrinas, essa confusão de usos e costumes, essa confusão de religião, essa confusão de denominações. Graças ao nosso eterno Criador, hoje eu posso dizer, não faço mais parte disso e não sinto falta daquele sistema que eu participei desde criança durante 45 anos. Conheça um pouco da história do Concílio de Nicéia. Estude profundo, pesquise e você vai entender que realmente isso é uma falácia da religião, que eles não querem que eu e você saibamos a verdade. Deus te abençoe, agradeço de coração. Queridos, vai um pedido aqui no final do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. E olha, ajude o canal, ajude Alberto Lírio. Não me ajude do jeito que os pastores pedem, obrigando a você ou ameaçando você a entregar o dízimo. Não, se você puder, se for possível, ajude-me, se torne membro do canal. Tem estudos maravilhosos que só para membros aí, e ajude, tá? Se inscreva, ajude-me a manter esse canal, tá? Porque eu quero ter mais tempo, eu quero ter condições, né? Além de mexer aqui no meu pequeno estúdio, eu quero continuar fazendo, não é, aquilo que eu mais gosto, estudar a Bíblia e compartilhar junto com vocês para que nós possamos crescer, não é, espiritualmente, no conhecimento, tá, e no entendimento também. Na descrição do vídeo tem aí o meu Pix, tá bom? Para você que pode me ajudar. Se você não pode, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Só ajude se você puder. Eu agradeço de coração. Um abraço a todos os nossos inscritos, nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos irmãos divulgadores do Evangelho Eterno. Tchau, fique em paz. Amém.